Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, os seus caminhos, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, a pessoa, pode fazer planos, podem projetar, mas a resposta certa vem de Deus. E muitos não entendem isso, ou entendem, mas deixam a ganância, a prepotência, suas vontades lhe cegar. Porque a Bíblia diz também que o Deus deste século, que é Satanás, tem cegado o entendimento de muitos que não têm vigiado, que não têm se entregado para Deus. Sempre o mundo viveu em guerras, né? Sempre colocando uma justificativa em uma coisa, em outra, em algo, em fulano, beltrano, cicrano, em A e B e C. Mas na verdade, sempre eles tiveram um foco, um objetivo, um meio, uma desculpa para planejar guerra. Naquela época, no Velho Testamento, no tempo antes de Cristo, até o tempo de Cristo, eles faziam guerras justa e injusta. Quem tinha um amor, primeiramente, para com Deus, para com o próximo, lutavam em defesa da palavra de Deus, na ordem de Deus, como Davi. Ele, antes de ir para a guerra, quando estava em direção com Deus, ele consultava a Deus: será que eu posso ir à guerra, guerrearei, vencerei? Ou seja, pedir a direção de Deus para ir a uma batalha, uma peleja. E muitos iam à peleja, à guerra, para conquistar reino, império, para fortalecer o seu governo, o seu império, conquistar terras, escravizar pessoas. Hoje não é diferente, no século XXI, nos tempos de hoje. A desculpa: eu estou fazendo guerras, por isso, por aquilo, mas não é. A guerra, o objetivo é conquistar a terra também, o petróleo e outras coisas mais. O que eu quero dizer com isso, queridos, queridas, é que, na verdade, tudo é cumprimento bíblico, é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos haveriam reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. O amor de muitos esfriarão, acabaria o respeito, haveriam terremotos, sinal, tudo já praticamente já aconteceu. Falta somente poucas coisas, e o sinal da volta do Filho do Homem, Jesus Cristo, nosso Salvador, que não vai vir mais pisando na terra, se humilhando, como muitos dizem: o Cristo ali, o Cristo aqui. Jesus veio, Jesus está ali na televisão como uma pessoa que se intitula como Cristo. O Cristo veio em forma humana. Deus fez ele gerar no ventre de uma mulher pura, santa, que temos que respeitar, não adorar, mas respeitar, chamada Maria, nossa irmã Maria, que está lá com o Pai, lá no céu, aguardando o julgamento, ou melhor, aguardando a ressurreição eterna, como muitos e muitas. Mas Jesus, ele viveu como ser humano na terra, mas fugindo do pecado para proclamar o reino de Deus, não proclamar riqueza. Mas quando a pessoa busca Deus, Deus ele dá o melhor, ele prospera. Mas a nossa maior riqueza é a paz com todos. Porque a Bíblia diz: siga a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a palavra de Deus tem que se cumprir. Precisamos nos preparar, né? Precisamos nos preparar. A pessoa se apressa para a guerra, mas o que eu pergunto é o seguinte: será que estão fazendo algo justo? Estão colocando o coração, o amor ao próximo? Estão se importando com a causa do próximo? Esta é a questão da história. Será que a vida espiritual está em dias? Será que estão interessados?
em temer a Deus em verdade, verdade. Então, o ser humano, governos, comandantes preparam armas, canhões, carros, mísseis, armas nucleares, estão planejando, criando, projetando ambiciosamente, malignosamente, sanguinariamente, né? Com o objetivo de conquistar, mas tudo isso é cumprimento bíblico. Agora Deus, Ele escreveu, deixou escrito a sua palavra através de profetas escolhidos, ungidos por Ele. Deus, Ele chamou, Ele falou, mas Ele quer que todos nós venhamos se salvar e alertar muitos. O evangelho que Jesus Cristo quer que pregue não é o evangelho de conquista material, de conquista humana. Não. É o evangelho de arrependimento, de anunciar que o reino dele está próximo, como João Batista anunciava, como Moisés, defendendo o povo, cuidando do povo ao tirar da servidão do Egito, que hoje espiritualmente representa a servidão espiritual satânica, e conduzindo para a terra de descanso, a terra que manava leite e mel, ou seja, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Como Isaías pregava, como Paulo pregava. Hoje são poucos pregadores que têm de fato, de verdade, amor por Deus, amor à palavra, sem nenhum interesse próprio, sem nenhum interesse financeiro. São poucos que estão interessados de anunciar que o reino de Deus está próximo. Arrependa-te, porque o reino de Deus está próximo. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós outros. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Ou seja, devemos renunciar nossas vontades, nossos pecados, buscar a purificação, o arrependimento, a vida eterna, o que é certo, o que é justo. Essa é a justiça de Deus. E as demais coisas, outras coisas, que é o que queremos materialmente, a nossa salvação, Deus acrescentará, porque Deus, Ele sabe a nossa necessidade. Como está escrito, as aves do céu, os pássaros, não trabalham, não plantam e nem semeiam, mas Deus o alimenta. E Deus não fará o melhor para conosco? Então vamos crer, vamos buscar a Deus, se achegar a Deus a cada dia. Está aí, eu creio, e temos que perceber que a qualquer momento explodirá a Terceira Guerra Mundial. As coisas estão se estreitando, mas aqueles que se achegarem a Deus, em meio às guerras, em meio às labutas, às dificuldades, terão ao alívio, a paz, a proteção divina do Espírito Santo. Mesmo se a carne humana, mesmo se a matéria, mesmo se o corpo perecer, terão a vida eterna, a salvação eterna. O Espírito não perecerá. Vamos se achegar a Deus enquanto há tempo, buscar a Deus enquanto há tempo, pregai o Evangelho em tempo e fora de tempo, mas com ordem e decência, em verdade, com firmeza, para que o Espírito Santo, através das nossas palavras, possam convencer aqueles que precisam para se achegar a Deus, fora das congregações e até mesmo dentro das congregações, porque dentro dos templos das congregações há pessoas simpatizantes, idólatras, que amam os pregadores e as pregadoras, mas não desapegam das suas idolatrias, não se desapegam das suas vontades, não renunciam e não se convertem, não buscam a Deus de verdade, estão interessados em si próprio, em ganhar, acumular, e esquecem de ajudar as pessoas a ganharem a riqueza espiritual. Não é pecado conquistar um carro, a casa, conquistar bens materiais, mas desde que a pessoa
Tenha um coração humilde, voluntário, para ajudar o próximo, esvaziar, não se apegar e se encher do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, queridas, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, os seus caminhos poderosamente. O seu amigo da fé, humilde pregador da palavra, Dilson Cruz. Tudo de bom.